Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal, e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. O convite. Clara ainda estava parada diante da porta que se fechará atrás dela, como se o simples ato de atravessar aquele limiar tivesse mudado algo profundo dentro de si. O vagão principal do trem da meia-noite parecia respirar, como se fosse vivo. O calor suave da lareira encantada envolvia o ambiente, dissipando o frio que ela carregava no coração. O brilho dos lustres de cristal refletia nas poltronas de veludo vermelho, criando um espetáculo de luz e sombra que tornava o espaço acolhedor e misterioso ao mesmo tempo. Ela caminhou lentamente pelo corredor, sentindo o tapete macio sob seus pés. Cada detalhe parecia pensado para transmitir conforto. Os encostos das poltronas eram altos, como braços protetores. As cortinas de veludo azul escuro balançavam suavemente, mesmo sem vento, e o ar tinha um perfume discreto de canela e pinho, lembrando-lhe os natais de sua infância. Os outros passageiros a observaram discretamente. A senhora idosa segurava um lenço bordado, seus olhos marejados revelando uma saudade profunda. O menino, com o olhar perdido, abraçava um violino sem cordas, como se fosse seu último vínculo com algo que já não acreditava. O homem da bússola mantinha o objeto nas mãos, girando-o sem direção, como se buscasse um caminho que não existia. Clara sentiu um arrepio. Não estava sozinha em sua dor. Cada rosto ali carregava uma história de perda, de desilusão, de sonhos interrompidos. E, de alguma forma, isso a confortava. O condutor, com seu uniforme impecável, caminhou pelo corredor e anunciou com voz firme: "Bem-vindos ao trem da meia-noite. Esta é uma viagem única. Não há destino fixo, apenas o caminho que cada coração precisa percorrer." Clara respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez houvesse algo além da escuridão que a envolvia. O trem começou a se mover suavemente. Clara olhou pela janela e ficou sem fôlego. A paisagem não era comum. Em vez de trilhos, o trem parecia deslizar sobre um mar de estrelas. Cada ponto luminoso cintilava como se fosse vivo, e o céu se estendia em todas as direções, infinito e acolhedor. "É impossível", murmurou Clara. "Estamos viajando pelo céu." O menino com o violino sorriu pela primeira vez. "Talvez seja um milagre." A senhora idosa enxugou uma lágrima. "Ou talvez seja apenas o que acontece quando a esperança decide nos visitar." O homem da bússola observava em silêncio, mas seus olhos refletiam uma emoção contida. Clara percebeu que, mesmo sem palavras, ele também estava sendo tocado pela magia do trem. O condutor aproximou-se e disse: "Este trem aparece apenas para aqueles que perderam a esperança. Mas não se enganem, ele não devolve nada. Apenas mostra onde ela está escondida." Clara sentiu um arrepio. As palavras ecoaram dentro dela como uma promessa. Ela se acomodou em uma das poltronas e deixou que o ambiente a envolvesse. O veludo vermelho era macio, quase como um abraço. A lareira encantada projetava chamas douradas que dançavam sem consumir lenha, espalhando uma sensação de paz. Cada lustre de cristal refletia não apenas a luz, mas também imagens sutis, lembranças, sonhos, momentos felizes. Clara viu, por um instante, seu pai sorrindo ao colocar enfeites na árvore de Natal. A visão foi tão vívida que lágrimas escorreram por seu rosto. "Está vendo?" disse a senhora idosa, tocando levemente seu braço. "O trem mostra aquilo que precisamos lembrar." Clara enxugou as lágrimas e sorriu timidamente. "Eu pensei que tivesse perdido essas lembranças." "Nada se perde", respondeu a senhora. "Apenas se esconde." O menino com o violino começou a cantarolar uma melodia suave, como se tentasse acompanhar o ritmo das chamas da lareira. Sua voz era frágil, mas carregava uma pureza que tocava a todos no vagão. O trem avançava por cenários impossíveis. Agora, diante das janelas, surgia uma floresta de pinheiros cobertos por neve cintilante. Mas não era uma neve comum. Cada floco brilhava como diamante, e ao tocar o chão, transformava-se em pequenas lanternas que iluminavam o caminho. Clara ficou fascinada. É como se a própria noite estivesse nos guiando. O homem da bússola observava atentamente. "São sinais. Cada luz mostra que ainda há direção, mesmo quando pensamos estar perdidos." O condutor apareceu novamente,
caminhando com passos firmes pelo corredor. Cada luz que vocês veem é uma centelha de esperança que ainda vive dentro de vocês. O trem não cria nada. Ele apenas revela o que já existe. Clara respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que algo dentro dela começava a se aquecer. O trem atravessou uma ponte suspensa sobre um mar de nuvens douradas. Dentro dela surgiam imagens, crianças rindo, famílias reunidas, abraços calorosos. Clara viu seu pai sorrindo, segurando-a pela mão. A visão foi tão vívida que lágrimas escorreram por seu rosto. Está vendo? Disse a senhora idosa. O trem mostra aquilo que você mais precisa lembrar. Clara enxugou as lágrimas e sorriu timidamente. Eu pensei que tivesse perdido essas lembranças. Nada se perde, respondeu a senhora. Apenas se esconde. O menino com o violino começou a cantarolar novamente. E desta vez sua voz parecia mais firme. O homem da bússola observava em silêncio, mas seus olhos refletiam uma emoção profunda. O condutor reuniu os passageiros no centro do vagão. Sua voz ecoou com firmeza. Cada um de vocês carrega uma perda. Mas lembrem-se, a esperança não é algo que se encontra fora. Ela está dentro. Este trem apenas mostra o caminho. Clara sentiu que aquelas palavras eram dirigidas especialmente a ela. Encostou a cabeça na janela e deixou que as lágrimas escorressem livremente. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que não estava sozinha. O menino com o violino olhou para Clara. Talvez possamos reencontrar juntos o que perdemos. Clara sorriu. Talvez. O trem atravessou um túnel de luz dourada. Dentro dele, cada passageiro viu algo diferente. Clara viu sua infância, correndo pela sala iluminada, rindo com os pais, abraçando presentes simples mas cheios de significado. O menino viu sua mãe sorrindo enquanto ele tocava violino. A senhora idosa viu seu marido segurando sua mão em um baile antigo. O homem da bússola viu-se jovem, com mapas espalhados pela mesa, sonhando com aventuras. Quando saíram do túnel, todos estavam em silêncio. Mas era um silêncio diferente, não de dor, mas de reverência. Clara respirou fundo. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O menino com o violino começou a tocar. As cordas, antes silenciosas, vibravam com uma melodia pura, como se o próprio trem tivesse devolvido a música. A senhora idosa sorriu, sentindo o marido abraçá-la em espírito. O homem da bússola levantou-se, os olhos cheios de determinação, como se finalmente tivesse encontrado seu caminho. Clara chorava, mas eram lágrimas de alegria. Pela primeira vez em anos, sentia-se inteira. O trem seguia em frente, deslizando sobre o mar de estrelas como se fosse guiado por uma força invisível. Clara não conseguia desviar os olhos da janela. Cada ponto luminoso parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Alguns brilhavam mais intensamente, outros se apagavam suavemente, mas todos juntos formavam uma sinfonia silenciosa de luz. Ela pensou em sua infância, nos natais que pareciam eternos. Lembrou-se da árvore iluminada na sala, dos biscoitos de gengibre preparados pela mãe, do pai rindo enquanto colocava a estrela no topo. Essas lembranças vinham como ondas, ora suaves, ora intensas, e Clara sentia que o trem estava mexendo em lugares de sua alma que ela havia tentado esquecer. O menino com o violino observava atentamente o céu. Sabe, eu costumava acreditar que cada estrela era um milagre esperando para acontecer. Mas depois, eu parei de acreditar. Clara olhou para ele com ternura. E agora? Ele hesitou, apertando o violino contra o peito. Agora eu não sei. Mas talvez este trem esteja tentando me mostrar que eu estava errado. A senhora idosa suspirou. Eu também perdi a fé. Quando meu marido se foi, parecia que todas as luzes do mundo tinham se apagado. Mas aqui... Ela apontou para a janela, onde as estrelas cintilavam. Aqui eu sinto que ele ainda está comigo. O homem da bússola, que até então permanecia em silêncio, finalmente falou. Sua voz era grave, mas carregava uma melancolia profunda. Eu passei a vida inteira procurando caminhos, mapas, rotas, destinos. Mas quando perdi meus sonhos, percebi que não havia bússola capaz de me guiar. Agora, talvez este trem seja o mapa que eu nunca encontrei. Clara ouviu cada palavra como se fossem fragmentos de sua própria história. Todos ali carregavam perdas,
Todos ali buscavam algo que parecia perdido. E, de repente, ela percebeu. Não estava sozinha. O condutor reapareceu, caminhando com passos firmes pelo corredor. Seu uniforme azul escuro reluzia sob a luz dos lustres, e seus olhos bondosos, mas misteriosos, pareciam enxergar além da superfície. Cada um de vocês foi convidado porque carrega uma ausência. Mas lembrem-se, a ausência não é o fim. É apenas o espaço onde a esperança pode renascer. Clara sentiu um arrepio. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa. O trem então atravessou uma nova paisagem. Diante das janelas, surgiu um campo infinito de lanternas flutuantes. Elas pairavam no ar como pequenas estrelas, espalhando uma luz dourada que aquecia o ambiente. Cada lanterna parecia carregar uma memória, um desejo, uma promessa. É como se fossem esperanças que voltaram a brilhar, murmurou Clara. O menino com o violino sorriu. Talvez sejam músicas transformadas em luz. A senhora idosa enxugou uma lágrima. Eu vejo meu marido caminhando entre as lanternas. Ele sorri para mim. O homem da bússola observava atentamente. Eu vejo caminhos iluminados, trilhas que levam a destinos diferentes. O condutor apareceu novamente, como se fosse parte da própria paisagem. Cada lanterna é uma esperança que voltou a brilhar. Clara respirou fundo. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa. O trem então atravessou uma ponte feita de cristal. Sob a ponte, corria um rio de lembranças. Clara viu imagens de sua infância, correndo pela sala iluminada, rindo com os pais, abraçando presentes simples mas cheios de significado. O menino viu sua mãe sorrindo enquanto ele tocava violino. A senhora idosa viu seu marido segurando sua mão em um baile antigo. O homem da bússola viu-se jovem, com mapas espalhados pela mesa, sonhando com aventuras. Quando saíram da ponte, todos estavam em silêncio. Mas era um silêncio diferente, não de dor, mas de reverência. Clara enxugou uma lágrima e pensou: talvez o Natal ainda exista dentro de mim. Talvez eu só precise reencontrá-lo. O menino com o violino começou a cantarolar novamente, e desta vez sua voz parecia mais firme, mais segura. A senhora idosa sorriu, como se estivesse dançando com lembranças. O homem da bússola olhou para o horizonte e murmurou: talvez meu caminho esteja entre essas lanternas. Clara sentiu que algo dentro dela estava mudando. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O trem avançava com suavidade, como se deslizasse sobre um tapete invisível de estrelas. Clara sentia que cada movimento era acompanhado por uma melodia silenciosa, como se o universo inteiro estivesse em harmonia com aquela viagem. O vagão principal, com seus lustres de cristal e poltronas de veludo vermelho, parecia mais vivo a cada instante. As chamas douradas da lareira encantada dançavam em ritmos diferentes, refletindo nas paredes e criando desenhos que mudavam conforme os passageiros respiravam. Clara observava atentamente os rostos ao seu redor. A senhora idosa, com o lenço bordado nas mãos, parecia mais serena agora. Seus olhos ainda carregavam saudade, mas havia também um brilho novo, como se estivesse reencontrando algo que acreditava perdido. O menino com o violino, embora ainda abraçasse um instrumento sem cordas, já não parecia tão desolado. Havia esperança em seu olhar, uma centelha que começava a se reacender. O homem da bússola, silencioso, mantinha o objeto firme em suas mãos, mas seus olhos refletiam determinação, como se finalmente tivesse encontrado um rumo. O condutor caminhava pelo corredor com passos firmes, seu uniforme azul escuro reluzindo sob a luz dos lustres. Ele parou diante dos passageiros e disse com voz suave, mas cheia de autoridade: cada um de vocês foi convidado porque carrega uma ausência. Mas lembrem-se, a ausência não é o fim. É apenas o espaço onde a esperança pode renascer. Clara sentiu um arrepio. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa. O trem então atravessou uma nova paisagem. Diante das janelas, surgiu um bosque iluminado por lanternas suspensas entre as árvores. As lanternas não estavam presas por cordas ou fios. Simplesmente flutuavam, espalhando uma luz dourada que aquecia o ambiente. Clara ficou fascinada. É como se fossem estrelas que desceram para nos acompanhar, murmurou. O menino com o violino sorriu. Talvez sejam notas de música transformadas em luz. A senhora idosa enxugou uma lágrima.
Eu vejo meu marido caminhando entre as lanternas. Ele sorri para mim. O homem da bússola observava atentamente. Eu vejo caminhos iluminados. Trilhas que levam a destinos diferentes. O condutor apareceu novamente, como se fosse parte da própria paisagem. Cada lanterna é uma esperança que voltou a brilhar. Clara respirou fundo. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa. O trem então atravessou uma clareira onde havia um carrossel de renas douradas. Cada rena brilhava intensamente, e o som suave de sinos acompanhava o movimento. Clara viu sua infância refletida nos espelhos do carrossel, correndo pela sala iluminada, rindo com os pais, abraçando presentes simples mas cheios de significado. O menino viu sua mãe sorrindo enquanto ele tocava violino. A senhora idosa viu seu marido segurando sua mão em um baile antigo. O homem da bússola viu-se jovem, com mapas espalhados pela mesa, sonhando com aventuras. Quando saíram da clareira, todos estavam em silêncio. Mas era um silêncio diferente, não de dor, mas de reverência. Clara enxugou uma lágrima e pensou: talvez o Natal ainda exista dentro de mim. Talvez eu só precise reencontrá-lo. O menino com o violino começou a cantarolar novamente, e desta vez sua voz parecia mais firme, mais segura. A senhora idosa sorriu, como se estivesse dançando com lembranças. O homem da bússola olhou para o horizonte e murmurou: talvez meu caminho esteja entre essas lanternas. Clara sentiu que algo dentro dela estava mudando. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O trem avançava por cenários cada vez mais extraordinários. Agora, diante das janelas, surgia um vale coberto por flores que brilhavam no escuro. Cada pétala parecia feita de cristal, refletindo a luz das lanternas suspensas no céu. O vento soprava suavemente, e o som que produzia era como uma melodia distante, embalando os passageiros em um estado de reverência. Clara não conseguia desviar os olhos. É como se o mundo estivesse nos mostrando que nada está perdido. O menino com o violino apertou o instrumento contra o peito. Talvez seja isso. Talvez o Natal esteja escondido em lugares que não conseguimos ver. A senhora idosa sorriu, seus olhos marejados. Eu sinto como se meu marido estivesse caminhando ao meu lado. O homem da bússola observava atentamente. Eu vejo caminhos formados pelas flores. Cada trilha parece levar a um destino diferente. O condutor apareceu novamente, sua presença tão natural quanto a própria paisagem. Cada flor que vocês veem é uma lembrança que ainda vive dentro de vocês. O trem não cria nada. Ele apenas revela o que já existe. Clara respirou fundo. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa. O trem então atravessou uma ponte suspensa sobre um rio de luz. Dentro dele surgiam imagens, crianças rindo, famílias reunidas, abraços calorosos. Clara viu seu pai sorrindo, segurando-a pela mão. A visão foi tão vívida que lágrimas escorreram por seu rosto. Está vendo? Disse a senhora idosa. O trem mostra aquilo que você mais precisa lembrar. Clara enxugou as lágrimas e sorriu timidamente. Eu pensei que tivesse perdido essas lembranças. Nada se perde, respondeu a senhora. Apenas se esconde. O menino com o violino começou a cantarolar novamente, e desta vez sua voz parecia mais firme, mais segura. A senhora idosa sorriu, como se estivesse dançando com lembranças. O homem da bússola olhou para o horizonte e murmurou: talvez meu caminho esteja entre essas flores. Clara sentiu que algo dentro dela estava mudando. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O condutor reuniu os passageiros no centro do vagão. Sua voz ecoou com firmeza: cada um de vocês carrega uma perda. Mas lembrem-se, a esperança não é algo que se encontra fora. Ela está dentro. Este trem apenas mostra o caminho. Clara sentiu que aquelas palavras eram dirigidas especialmente a ela. Encostou a cabeça na janela e deixou que as lágrimas escorressem livremente. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que não estava sozinha. O menino com o violino olhou para Clara. Talvez possamos reencontrar juntos o que perdemos. Clara sorriu. Talvez. O trem atravessou um túnel de luz dourada. Dentro dele, cada passageiro viu algo diferente. Clara viu sua infância, correndo pela sala iluminada, rindo com os pais,
abraçando presentes simples mas cheios de significado. O menino viu sua mãe sorrindo enquanto ele tocava violino. A senhora idosa viu seu marido segurando sua mão em um baile antigo. O homem da bússola viu-se jovem, com mapas espalhados pela mesa, sonhando com aventuras. Quando saíram do túnel, todos estavam em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não de dor, mas de reverência. Clara respirou fundo. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O menino com o violino começou a tocar. As cordas, antes silenciosas, vibravam com uma melodia pura, como se o próprio trem tivesse devolvido a música. A senhora idosa sorriu, sentindo o marido abraçá-la em espírito. O homem da bússola levantou-se, os olhos cheios de determinação, como se finalmente tivesse encontrado seu caminho. Clara chorava, mas eram lágrimas de alegria. Pela primeira vez em anos, sentia-se inteira. O trem seguia em frente, e Clara já não sabia se estava dentro de um veículo ou de um sonho. Cada paisagem que surgia pela janela parecia mais grandiosa, mais simbólica, como se fosse feita sob medida para tocar o coração dos passageiros. Agora, diante deles, estendia-se um campo de sinos prateados. Milhares, talvez milhões, pendurados em arcos invisíveis, balançavam suavemente ao vento. O som que produziam era delicado, como uma melodia que embalava a noite. Clara ficou fascinada. É como se o mundo inteiro estivesse cantando, murmurou. O menino com o violino sorriu. Talvez sejam notas que se perderam e agora voltaram para nós. A senhora idosa enxugou uma lágrima. Eu vejo meu marido sorrindo entre os sinos. É como se ele estivesse me chamando. O homem da bússola observava atentamente. Eu vejo caminhos formados pelo som. Cada melodia aponta para uma direção diferente. O condutor apareceu novamente, como se fosse parte da própria música. Cada sino é uma esperança que ressoa. Mesmo quando pensamos que tudo está em silêncio, a esperança continua a cantar. Clara respirou fundo. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa. O trem então atravessou uma ponte feita de notas musicais. Sob a ponte, corria um rio de melodias. Clara viu imagens de sua infância, correndo pela sala iluminada, rindo com os pais, abraçando presentes simples mas cheios de significado. O menino viu sua mãe sorrindo enquanto ele tocava violino. A senhora idosa viu seu marido segurando sua mão em um baile antigo. O homem da bússola viu-se jovem, com mapas espalhados pela mesa, sonhando com aventuras. Quando saíram da ponte, todos estavam em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não de dor, mas de reverência. Clara enxugou uma lágrima e pensou: talvez o Natal ainda exista dentro de mim. Talvez eu só precise reencontrá-lo. O menino com o violino começou a cantarolar novamente. E desta vez sua voz parecia mais firme, mais segura. A senhora idosa sorriu, como se estivesse dançando com lembranças. O homem da bússola olhou para o horizonte e murmurou: talvez meu caminho esteja entre esses sinos. Clara sentiu que algo dentro dela estava mudando. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O trem avançava, e as paisagens tornavam-se cada vez mais grandiosas. Agora, diante das janelas, surgia um desfiladeiro iluminado por cristais gigantes que brotavam das rochas. Cada cristal emitia uma luz diferente: azul, dourada, verde, vermelha. Juntos, formavam um espetáculo de cores que parecia dançar ao ritmo do próprio trem. Clara ficou fascinada. É como se o mundo inteiro estivesse nos mostrando que ainda há beleza, mesmo na escuridão. O menino com o violino apertou o instrumento contra o peito. Eu sinto como se cada cristal fosse uma nota perdida da minha música. A senhora idosa enxugou uma lágrima. Eu vejo meu marido sorrindo entre os cristais. É como se ele estivesse me chamando. O homem da bússola observava atentamente. Eu vejo caminhos formados pela luz. Cada cristal aponta para uma direção diferente. O condutor apareceu novamente. Sua presença tão natural quanto a própria paisagem. Cada cristal é uma lembrança que ainda vive dentro de vocês. O trem não cria nada. Ele apenas revela o que já existe. Clara respirou fundo. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa.
O trem então atravessou uma ponte suspensa sobre um mar de estrelas cadentes. Cada estrela que caía deixava um rastro de luz dourada, iluminando o caminho. Clara viu sua infância refletida nas estrelas, correndo pela sala iluminada, rindo com os pais, abraçando presentes simples mas cheios de significado. O menino viu sua mãe sorrindo enquanto ele tocava violino. A senhora idosa viu seu marido segurando sua mão em um baile antigo. O homem da bússola viu-se jovem, com mapas espalhados pela mesa, sonhando com aventuras. Quando saíram da ponte, todos estavam em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não de dor, mas de reverência. Clara enxugou uma lágrima e pensou: talvez o Natal ainda exista dentro de mim. Talvez eu só precise reencontrá-lo. O menino com o violino começou a cantarolar novamente. E desta vez sua voz parecia mais firme, mais segura. A senhora idosa sorriu, como se estivesse dançando com lembranças. O homem da bússola olhou para o horizonte e murmurou: talvez meu caminho esteja entre esses cristais. Clara sentiu que algo dentro dela estava mudando. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O condutor reuniu os passageiros no centro do vagão. Sua voz ecoou com firmeza: cada um de vocês carrega uma perda. Mas lembrem-se, a esperança não é algo que se encontra fora. Ela está dentro. Este trem apenas mostra o caminho. Clara sentiu que aquelas palavras eram dirigidas especialmente a ela. Encostou a cabeça na janela e deixou que as lágrimas escorressem livremente. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que não estava sozinha. O menino com o violino olhou para Clara. Talvez possamos reencontrar juntos o que perdemos. Clara sorriu. Talvez. O trem atravessou um túnel de luz dourada. Dentro dele, cada passageiro viu algo diferente. Clara viu sua infância, correndo pela sala iluminada, rindo com os pais, abraçando presentes simples mas cheios de significado. O menino viu sua mãe sorrindo enquanto ele tocava violino. A senhora idosa viu seu marido segurando sua mão em um baile antigo. O homem da bússola viu-se jovem, com mapas espalhados pela mesa, sonhando com aventuras. Quando saíram do túnel, todos estavam em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não de dor, mas de reverência. Clara respirou fundo. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O menino com o violino começou a tocar. As cordas, antes silenciosas, vibravam com uma melodia pura, como se o próprio trem tivesse devolvido a música. A senhora idosa sorriu, sentindo o marido abraçá-la em espírito. O homem da bússola levantou-se, os olhos cheios de determinação, como se finalmente tivesse encontrado seu caminho. Clara chorava, mas eram lágrimas de alegria. Pela primeira vez em anos, sentia-se inteira. O trem avançava com firmeza, e Clara já não sabia se estava dentro de um veículo ou de um sonho. Cada paisagem que surgia pela janela parecia mais grandiosa, mais simbólica, como se fosse feita sob medida para tocar o coração dos passageiros. Agora, diante deles, estendia-se um campo de árvores luminosas. Cada tronco brilhava em tons dourados, e os galhos se estendiam como braços que acolhiam o céu. Entre as folhas, pequenas luzes piscavam suavemente, como se fossem memórias vivas. Clara ficou fascinada. É como se o mundo inteiro estivesse nos mostrando que ainda há vida, mesmo na escuridão. Murmurou. O menino com o violino apertou o instrumento contra o peito. Eu sinto como se cada luz fosse uma nota perdida da minha música. A senhora idosa enxugou uma lágrima. Eu vejo meu marido sorrindo entre as árvores. É como se ele estivesse me chamando. O homem da bússola observava atentamente. Eu vejo caminhos formados pela luz. Cada árvore aponta para uma direção diferente. O condutor apareceu novamente. Sua presença tão natural quanto a própria paisagem. Cada árvore é uma lembrança que ainda vive dentro de vocês. O trem não cria nada. Ele apenas revela o que já existe. Clara respirou fundo. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa. O trem então atravessou uma ponte suspensa sobre um lago de espelhos. Cada reflexo mostrava não apenas o rosto dos passageiros, mas também suas memórias, seus sonhos, suas dores. Clara viu a si mesma criança, rindo com os pais. Viu a si mesma adulta, sozinha,
caminhando pela praça gelada. Viu todas as versões de si mesma que havia tentado esquecer. O que é isso? Perguntou, com a voz trêmula. O condutor sorriu. É o reflexo da sua alma. Aqui, você precisa escolher: continuar carregando a dor ou permitir que a esperança volte a brilhar. Clara sentiu as lágrimas escorrerem. O menino com o violino aproximou-se de um espelho e viu sua mãe sorrindo. A senhora idosa viu o marido estendendo-lhe a mão. O homem da bússola viu-se jovem, cheio de sonhos. Cada um deles estava diante daquilo que havia perdido. O trem parou. O silêncio foi absoluto, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Clara deu um passo à frente, aproximando-se de seu espelho. Viu sua mãe, frágil, mas sorridente, preparando biscoitos de Natal. Viu seu pai, com as mãos calejadas, colocando enfeites na árvore. Viu a si mesma, pequena, acreditando que o Natal era eterno. Eu pensei que tivesse perdido tudo, sussurrou. Mas talvez ainda esteja aqui. O condutor colocou a mão em seu ombro. A esperança nunca morre. Ela apenas se esconde, esperando que você a reencontre. Nesse instante, o espelho diante de Clara brilhou intensamente. A imagem de sua família se transformou em uma chama dourada que atravessou o vidro e entrou em seu coração. Clara sentiu o calor se espalhar por todo o corpo, dissolvendo a dor, reacendendo a fé. O trem retomou sua marcha após o silêncio diante dos espelhos. Clara ainda sentia o calor da chama dourada em seu coração, como se tivesse recebido um presente invisível. A lareira encantada parecia mais viva, e os lustres de cristal refletiam não apenas luz, mas também esperança. O menino com o violino, inspirado pelo que havia visto, começou a tocar uma melodia suave. As cordas vibravam com uma pureza que preenchia o vagão, e cada nota parecia curar uma ferida invisível. A senhora idosa fechou os olhos, deixando-se embalar pela música, e um sorriso leve surgiu em seus lábios. O homem da bússola observava em silêncio, mas seus olhos refletiam uma emoção profunda, como se finalmente tivesse encontrado um rumo. O condutor caminhou pelo corredor, sua presença firme e serena. Vocês atravessaram o reflexo da alma. Agora é hora de despertar. A esperança não é apenas lembrança. É também promessa. Clara olhou pela janela e viu algo impossível. Flores brotando no gelo, abrindo-se em cores vivas, como se a própria noite estivesse renascendo. Ela sorriu, e seu coração se aqueceu. É como se o mundo estivesse nos mostrando que nada está perdido, murmurou. O condutor assentiu. O trem da meia-noite não leva vocês ao passado. Ele os conduz ao futuro. O trem então atravessou uma nova paisagem. Um campo de estrelas que desciam do céu e se transformavam em pequenas velas ao tocar o chão. Cada vela iluminava um caminho diferente, e os passageiros sentiram que estavam sendo guiados por algo maior. A senhora idosa enxugou uma lágrima. Eu sinto como se meu marido estivesse caminhando ao meu lado. O menino com o violino sorriu. Eu sinto como se minha música tivesse voltado. O homem da bússola levantou-se, os olhos cheios de determinação. Eu sinto como se finalmente tivesse encontrado meu caminho. Clara chorava, mas eram lágrimas de alegria. Pela primeira vez em anos, sentia-se inteira. O condutor ergueu a voz, firme e emocionada. Este é o momento em que o trem da meia-noite cumpre sua promessa. Vocês não estão sozinhos. A esperança voltou a brilhar. E então, como se o próprio universo celebrasse, o campo de velas explodiu em luz. Milhares de reflexos se transformaram em estrelas, que subiram ao céu e iluminaram a noite. Clara olhou para cima e viu que cada estrela era uma centelha de esperança reencontrada. Ela sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, acreditava novamente. O trem avançava com firmeza, e Clara já não sabia se estava dentro de um veículo ou de um sonho. Cada paisagem que surgia pela janela parecia mais grandiosa, mais simbólica, como se fosse feita sob medida para tocar o coração dos passageiros. Agora, diante deles, estendia-se um campo de árvores luminosas. Cada tronco brilhava em tons dourados, e os galhos se estendiam como braços que acolhiam o céu. Entre as folhas, pequenas luzes piscavam suavemente, como se fossem memórias vivas. Clara ficou fascinada. É como se o mundo inteiro estivesse nos mostrando que ainda há vida, mesmo na escuridão. Murmurou. O menino com o violino apertou o instrumento contra o peito. Eu sinto como se cada luz fosse uma nota perdida da minha música.
A senhora idosa enxugou uma lágrima. Eu vejo meu marido sorrindo entre as árvores. É como se ele estivesse me chamando. O homem da bússola observava atentamente. Eu vejo caminhos formados pela luz. Cada árvore aponta para uma direção diferente. O condutor apareceu novamente. Sua presença tão natural quanto a própria paisagem. Cada árvore é uma lembrança que ainda vive dentro de vocês. O trem não cria nada. Ele apenas revela o que já existe. Clara respirou fundo. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa. O trem então atravessou uma ponte suspensa sobre um lago de espelhos. Cada reflexo mostrava não apenas o rosto dos passageiros, mas também suas memórias, seus sonhos, suas dores. Clara viu a si mesma criança, rindo com os pais. Viu a si mesma adulta, sozinha, caminhando pela praça gelada. Viu todas as versões de si mesma que havia tentado esquecer. O que é isso? Perguntou, com a voz trêmula. O condutor sorriu. É o reflexo da sua alma. Aqui, você precisa escolher. Continuar carregando a dor ou permitir que a esperança volte a brilhar. Clara sentiu as lágrimas escorrerem. O menino com o violino aproximou-se de um espelho e viu sua mãe sorrindo. A senhora idosa viu o marido estendendo-lhe a mão. O homem da bússola viu-se jovem, cheio de sonhos. Cada um deles estava diante daquilo que havia perdido. O trem parou. O silêncio foi absoluto, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Clara deu um passo à frente, aproximando-se de seu espelho. Viu sua mãe, frágil, mas sorridente, preparando biscoitos de Natal. Viu seu pai, com as mãos calejadas, colocando enfeites na árvore. Viu a si mesma, pequena, acreditando que o Natal era eterno. Eu pensei que tivesse perdido tudo. Sussurrou. Mas talvez ainda esteja aqui. O condutor colocou a mão em seu ombro. A esperança nunca morre. Ela apenas se esconde, esperando que você a reencontre. Nesse instante, o espelho diante de Clara brilhou intensamente. A imagem de sua família se transformou em uma chama dourada que atravessou o vidro e entrou em seu coração. Clara sentiu o calor se espalhar por todo o corpo, dissolvendo a dor, reacendendo a fé. O trem retomou sua marcha após o silêncio diante dos espelhos. Clara ainda sentia o calor da chama dourada em seu coração, como se tivesse recebido um presente invisível. A lareira encantada parecia mais viva, e os lustres de cristal refletiam não apenas luz, mas também esperança. O menino com o violino, inspirado pelo que havia visto, começou a tocar uma melodia suave. As cordas vibravam com uma pureza que preenchia o vagão, e cada nota parecia curar uma ferida invisível. A senhora idosa fechou os olhos, deixando-se embalar pela música, e um sorriso leve surgiu em seus lábios. O homem da bússola observava em silêncio, mas seus olhos refletiam uma emoção profunda, como se finalmente tivesse encontrado um rumo. O condutor caminhou pelo corredor, sua presença firme e serena. Vocês atravessaram o reflexo da alma. Agora é hora de despertar. A esperança não é apenas lembrança. É também promessa. Clara olhou pela janela e viu algo impossível. Flores brotando no gelo, abrindo-se em cores vivas, como se a própria noite estivesse renascendo. Ela sorriu, e seu coração se aqueceu. É como se o mundo estivesse nos mostrando que nada está perdido. Murmurou. O condutor assentiu. O trem da meia-noite não leva vocês ao passado. Ele os conduz ao futuro. O trem então atravessou uma nova paisagem. Um campo de estrelas que desciam do céu e se transformavam em pequenas velas a tocar o chão. Cada vela iluminava um caminho diferente, e os passageiros sentiram que estavam sendo guiados por algo maior. A senhora idosa enxugou uma lágrima. Eu sinto como se meu marido estivesse caminhando ao meu lado. O menino com o violino sorriu. Eu sinto como se minha música tivesse voltado. O homem da bússola levantou-se, os olhos cheios de determinação. Eu sinto como se finalmente tivesse encontrado meu caminho. Clara chorava, mas eram lágrimas de alegria. Pela primeira vez em anos, sentia-se inteira. O condutor ergueu a voz, firme e emocionada. Este é o momento em que o trem da meia-noite cumpre sua promessa. Vocês não estão sozinhos. A esperança voltou a brilhar. E então, como se o próprio universo celebrasse, o campo de velas explodiu em luz. Milhares de reflexos se transformaram em estrelas, que subiram ao céu e iluminaram a noite. Clara olhou para cima e viu que cada estrela era uma centelha de esperança reencontrada. Ela sorriu.
Pela primeira vez em muito tempo, acreditava novamente. O trem avançava com suavidade, e Clara já não sabia se o que via era realidade ou sonho. Cada paisagem que surgia pela janela parecia mais grandiosa, mais simbólica, como se fosse feita sob medida para tocar o coração dos passageiros. Agora, diante deles, estendia-se um campo de neve cintilante. Mas não era uma neve comum. Cada floco brilhava como diamante, e ao tocar o chão, transformava-se em pequenas lanternas que iluminavam o caminho. Clara ficou fascinada. É como se a própria noite estivesse nos guiando, murmurou. O menino com o violino sorriu. Talvez sejam músicas transformadas em luz. A senhora idosa enxugou uma lágrima. Eu vejo meu marido caminhando entre as lanternas. Ele sorri para mim. O homem da bússola observava atentamente. Eu vejo caminhos iluminados, trilhas que levam a destinos diferentes. O condutor apareceu novamente, sua presença tão natural quanto a própria paisagem. Cada lanterna é uma esperança que voltou a brilhar. Clara respirou fundo. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa. O trem então atravessou uma ponte suspensa sobre um rio de lembranças. Dentro dele surgiam imagens, crianças rindo, famílias reunidas, abraços calorosos. Clara viu seu pai sorrindo, segurando-a pela mão. A visão foi tão vívida que lágrimas escorreram por seu rosto. Está vendo? Disse a senhora idosa. O trem mostra aquilo que você mais precisa lembrar. Clara enxugou as lágrimas e sorriu timidamente. Eu pensei que tivesse perdido essas lembranças. Nada se perde, respondeu a senhora. Apenas se esconde. O menino com o violino começou a cantarolar novamente. E desta vez sua voz parecia mais firme, mais segura. A senhora idosa sorriu, como se estivesse dançando com lembranças. O homem da bússola olhou para o horizonte e murmurou. Talvez meu caminho esteja entre essas lanternas. Clara sentiu que algo dentro dela estava mudando. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O trem avançava por cenários cada vez mais extraordinários. Agora, diante das janelas, surgia uma planície coberta por milhares de velas acesas. Elas não estavam apoiadas em nada, simplesmente flutuavam sobre o chão, espalhando uma luz dourada que aquecia o ambiente. Clara ficou fascinada. É como se fossem esperanças que voltaram a brilhar, murmurou. O menino com o violino sorriu. Talvez sejam músicas transformadas em luz. A senhora idosa enxugou uma lágrima. Eu vejo meu marido caminhando entre as velas. Ele sorri para mim. O homem da bússola observava atentamente. Eu vejo caminhos iluminados, trilhas que levam a destinos diferentes. O condutor apareceu novamente, como se fosse parte da própria paisagem. Cada vela é uma esperança que voltou a brilhar. Clara respirou fundo. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa. O trem então atravessou uma ponte suspensa sobre um mar de estrelas cadentes. Cada estrela que caía deixava um rastro de luz dourada, iluminando o caminho. Clara viu sua infância refletida nas estrelas, correndo pela sala iluminada, rindo com os pais, abraçando presentes simples mas cheios de significado. O menino viu sua mãe sorrindo enquanto ele tocava violino. A senhora idosa viu seu marido segurando sua mão em um baile antigo. O homem da bússola viu-se jovem, com mapas espalhados pela mesa, sonhando com aventuras. Quando saíram da ponte, todos estavam em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não de dor, mas de reverência. Clara enxugou uma lágrima e pensou. Talvez o Natal ainda exista dentro de mim. Talvez eu só precise reencontrá-lo. O menino com o violino começou a cantarolar novamente. E desta vez sua voz parecia mais firme, mais segura. A senhora idosa sorriu, como se estivesse dançando com lembranças. O homem da bússola olhou para o horizonte e murmurou. Talvez meu caminho esteja entre essas velas. Clara sentiu que algo dentro dela estava mudando. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O condutor reuniu os passageiros no centro do vagão. Sua voz ecoou com firmeza. Cada um de vocês carrega uma perda. Mas lembrem-se, a esperança não é algo que se encontra fora. Ela está dentro. Este trem apenas mostra o caminho. Clara sentiu que aquelas palavras eram dirigidas especialmente a ela. Encostou a cabeça na janela e deixou que as lágrimas escorressem livremente.
Não eram lágrimas de dor, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que não estava sozinha. O menino com o violino olhou para Clara. Talvez possamos reencontrar juntos o que perdemos. Clara sorriu. Talvez. O trem atravessou um túnel de luz dourada. Dentro dele, cada passageiro viu algo diferente. Clara viu sua infância, correndo pela sala iluminada, rindo com os pais, abraçando presentes simples mas cheios de significado. O menino viu sua mãe sorrindo enquanto ele tocava violino. A senhora idosa viu seu marido segurando sua mão em um baile antigo. O homem da bússola viu-se jovem, com mapas espalhados pela mesa, sonhando com aventuras. Quando saíram do túnel, todos estavam em silêncio. Mas era um silêncio diferente, não de dor, mas de reverência. Clara respirou fundo. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O menino com o violino começou a tocar. As cordas, antes silenciosas, vibravam com uma melodia pura, como se o próprio trem tivesse devolvido a música. A senhora idosa sorriu, sentindo o marido abraçá-la em espírito. O homem da bússola levantou-se, os olhos cheios de determinação, como se finalmente tivesse encontrado seu caminho. Clara chorava, mas eram lágrimas de alegria. Pela primeira vez em anos, sentia-se inteira. O trem avançava com suavidade, e Clara já não sabia se o que via era realidade ou sonho. Cada paisagem que surgia pela janela parecia mais grandiosa, mais simbólica, como se fosse feita sob medida para tocar o coração dos passageiros. Agora, diante deles, estendia-se um campo de auroras boreais. As luzes dançavam no céu em tons de verde, azul e violeta, formando desenhos que pareciam vivos. Clara ficou fascinada. É como se o próprio céu estivesse nos mostrando que ainda há magia. Murmurou. O menino com o violino sorriu. Talvez sejam músicas transformadas em cores. A senhora idosa enxugou uma lágrima. Eu vejo meu marido sorrindo entre as luzes. É como se ele estivesse me chamando. O homem da bússola observava atentamente. Eu vejo caminhos formados pelas cores. Cada aurora aponta para uma direção diferente. O condutor apareceu novamente. Sua presença tão natural quanto a própria paisagem. Cada aurora é uma esperança que voltou a brilhar. Clara respirou fundo. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa. O trem então atravessou uma ponte suspensa sobre um mar de memórias. Dentro dele surgiam imagens, crianças rindo, famílias reunidas, abraços calorosos. Clara viu seu pai sorrindo, segurando-a pela mão. A visão foi tão vívida que lágrimas escorreram por seu rosto. Está vendo? Disse a senhora idosa. O trem mostra aquilo que você mais precisa lembrar. Clara enxugou as lágrimas e sorriu timidamente. Eu pensei que tivesse perdido essas lembranças. Nada se perde, respondeu a senhora. Apenas se esconde. O menino com o violino começou a cantarolar novamente, e desta vez sua voz parecia mais firme, mais segura. A senhora idosa sorriu, como se estivesse dançando com lembranças. O homem da bússola olhou para o horizonte e murmurou. Talvez meu caminho esteja entre essas auroras. Clara sentiu que algo dentro dela estava mudando. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O trem avançava por cenários cada vez mais extraordinários. Agora, diante das janelas, surgia uma planície coberta por auroras que desciam do céu e tocavam o chão, transformando-se em rios de luz. As cores se misturavam em ondas suaves, criando caminhos que pareciam vivos. Clara ficou fascinada. É como se o próprio céu tivesse decidido caminhar conosco. Murmurou. O menino com o violino apertou o instrumento contra o peito. Eu sinto como se cada cor fosse uma nota perdida da minha música. A senhora idosa enxugou uma lágrima. Eu vejo meu marido sorrindo entre as auroras. É como se ele estivesse me chamando. O homem da bússola observava atentamente. Eu vejo caminhos formados pelas cores. Cada aurora aponta para uma direção diferente. O condutor apareceu novamente. Sua presença tão natural quanto a própria paisagem. Cada aurora é uma esperança que voltou a brilhar. Clara respirou fundo. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa. O trem então atravessou uma ponte suspensa sobre um mar de lembranças. Dentro dele surgiam imagens, crianças rindo, famílias reunidas,
abraços calorosos. Clara viu seu pai sorrindo, segurando-a pela mão. A visão foi tão vívida que lágrimas escorreram por seu rosto. Está vendo? Disse a senhora idosa. O trem mostra aquilo que você mais precisa lembrar. Clara enxugou as lágrimas e sorriu timidamente. Eu pensei que tivesse perdido essas lembranças. Nada se perde, respondeu a senhora. Apenas se esconde. O menino com o violino começou a cantarolar novamente. E desta vez sua voz parecia mais firme, mais segura. A senhora idosa sorriu, como se estivesse dançando com lembranças. O homem da bússola olhou para o horizonte e murmurou: talvez meu caminho esteja entre essas auroras. Clara sentiu que algo dentro dela estava mudando. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O condutor reuniu os passageiros no centro do vagão. Sua voz ecoou com firmeza: cada um de vocês carrega uma perda. Mas lembrem-se, a esperança não é algo que se encontra fora. Ela está dentro. Este trem apenas mostra o caminho. Clara sentiu que aquelas palavras eram dirigidas especialmente a ela. Encostou a cabeça na janela e deixou que as lágrimas escorressem livremente. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que não estava sozinha. O menino com o violino olhou para Clara. Talvez possamos reencontrar juntos o que perdemos. Clara sorriu. Talvez. O trem atravessou um túnel de luz dourada. Dentro dele, cada passageiro viu algo diferente. Clara viu sua infância, correndo pela sala iluminada, rindo com os pais, abraçando presentes simples mas cheios de significado. O menino viu sua mãe sorrindo enquanto ele tocava violino. A senhora idosa viu seu marido segurando sua mão em um baile antigo. O homem da bússola viu-se jovem, com mapas espalhados pela mesa, sonhando com aventuras. Quando saíram do túnel, todos estavam em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não de dor, mas de reverência. Clara respirou fundo. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O menino com o violino começou a tocar. As cordas, antes silenciosas, vibravam com uma melodia pura, como se o próprio trem tivesse devolvido a música. A senhora idosa sorriu, sentindo o marido abraçá-la em espírito. O homem da bússola levantou-se, os olhos cheios de determinação, como se finalmente tivesse encontrado seu caminho. Clara chorava, mas eram lágrimas de alegria. Pela primeira vez em anos, sentia-se inteira. O trem avançava com suavidade, e Clara já não sabia se o que via era realidade ou sonho. Cada paisagem que surgia pela janela parecia mais grandiosa, mais simbólica, como se fosse feita sob medida para tocar o coração dos passageiros. Agora, diante deles, estendia-se um campo de constelações vivas. As estrelas não estavam apenas no céu. Desciam suavemente e se transformavam em figuras luminosas que caminhavam ao lado do trem. Algumas formavam animais, outras lembravam pessoas queridas, e todas irradiavam uma luz acolhedora. Clara ficou fascinada. É como se o universo inteiro tivesse decidido nos acompanhar, murmurou. O menino com o violino sorriu. Talvez sejam músicas transformadas em estrelas. A senhora idosa enxugou uma lágrima. Eu vejo meu marido sorrindo entre as constelações. É como se ele estivesse me chamando. O homem da bússola observava atentamente. Eu vejo caminhos formados pelas estrelas. Cada constelação aponta para uma direção diferente. O condutor apareceu novamente. Sua presença tão natural quanto a própria paisagem. Cada estrela é uma esperança que voltou a brilhar. Clara respirou fundo. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa. O trem então atravessou uma ponte suspensa sobre um mar de lembranças. Dentro dele surgiam imagens, crianças rindo, famílias reunidas, abraços calorosos. Clara viu seu pai sorrindo, segurando-a pela mão. A visão foi tão vívida que lágrimas escorreram por seu rosto. Está vendo? Disse a senhora idosa. O trem mostra aquilo que você mais precisa lembrar. Clara enxugou as lágrimas e sorriu timidamente. Eu pensei que tivesse perdido essas lembranças. Nada se perde, respondeu a senhora. Apenas se esconde. O menino com o violino começou a cantarolar novamente, e desta vez sua voz parecia mais firme, mais segura. A senhora idosa sorriu, como se estivesse dançando com lembranças.
O homem da bússola olhou para o horizonte e murmurou: talvez meu caminho esteja entre essas estrelas. Clara sentiu que algo dentro dela estava mudando. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O trem avançava por cenários cada vez mais extraordinários. Agora, diante das janelas, surgia uma planície coberta por constelações que desciam do céu e tocavam o chão, transformando-se em rios de luz. As estrelas se misturavam em ondas suaves, criando caminhos que pareciam vivos. Clara ficou fascinada. É como se o próprio universo tivesse decidido caminhar conosco, murmurou. O menino com o violino apertou o instrumento contra o peito. Eu sinto como se cada estrela fosse uma nota perdida da minha música. A senhora idosa enxugou uma lágrima. Eu vejo meu marido sorrindo entre as constelações. É como se ele estivesse me chamando. O homem da bússola observava atentamente. Eu vejo caminhos formados pelas estrelas. Cada constelação aponta para uma direção diferente. O condutor apareceu novamente. Sua presença tão natural quanto a própria paisagem. Cada estrela é uma esperança que voltou a brilhar. Clara respirou fundo. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa. O trem então atravessou uma ponte suspensa sobre um mar de lembranças. Dentro dele surgiam imagens, crianças rindo, famílias reunidas, abraços calorosos. Clara viu seu pai sorrindo, segurando-a pela mão. A visão foi tão vívida que lágrimas escorreram por seu rosto. Está vendo? Disse a senhora idosa. O trem mostra aquilo que você mais precisa lembrar. Clara enxugou as lágrimas e sorriu timidamente. Eu pensei que tivesse perdido essas lembranças. Nada se perde, respondeu a senhora. Apenas se esconde. O menino com o violino começou a cantarolar novamente. E desta vez sua voz parecia mais firme, mais segura. A senhora idosa sorriu, como se estivesse dançando com lembranças. O homem da bússola olhou para o horizonte e murmurou: talvez meu caminho esteja entre essas estrelas. Clara sentiu que algo dentro dela estava mudando. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O condutor reuniu os passageiros no centro do vagão. Sua voz ecoou com firmeza: cada um de vocês carrega uma perda. Mas lembrem-se, a esperança não é algo que se encontra fora. Ela está dentro. Este trem apenas mostra o caminho. Clara sentiu que aquelas palavras eram dirigidas especialmente a ela. Encostou a cabeça na janela e deixou que as lágrimas escorressem livremente. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que não estava sozinha. O menino com o violino olhou para Clara. Talvez possamos reencontrar juntos o que perdemos. Clara sorriu. Talvez. O trem atravessou um túnel de luz dourada. Dentro dele, cada passageiro viu algo diferente. Clara viu sua infância, correndo pela sala iluminada, rindo com os pais, abraçando o presente simples mas cheio de significado. O menino viu sua mãe sorrindo enquanto ele tocava violino. A senhora idosa viu seu marido segurando sua mão em um baile antigo. O homem da bússola viu-se jovem, com mapas espalhados pela mesa, sonhando com aventuras. Quando saíram do túnel, todos estavam em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não de dor, mas de reverência. Clara respirou fundo. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O menino com o violino começou a tocar. As cordas, antes silenciosas, vibravam com uma melodia pura, como se o próprio trem tivesse devolvido a música. A senhora idosa sorriu, sentindo o marido abraçá-la em espírito. O homem da bússola levantou-se, os olhos cheios de determinação, como se finalmente tivesse encontrado seu caminho. Clara chorava, mas eram lágrimas de alegria. Pela primeira vez em anos, sentia-se inteira. O trem avançava com suavidade, e Clara já não sabia se o que via era realidade ou sonho. Cada paisagem que surgia pela janela parecia mais grandiosa, mais simbólica, como se fosse feita sob medida para tocar o coração dos passageiros. Agora, diante deles, estendia-se um campo de vitrais suspensos no ar. Cada vitral refletia cenas diferentes. Alguns mostravam famílias reunidas em torno da mesa de Natal. Outros exibiam crianças correndo em jardins iluminados,
e outros ainda revelavam abraços que pareciam eternos. Clara ficou fascinada. É como se o mundo inteiro estivesse nos mostrando que ainda há beleza, mesmo na dor. Murmurou. O menino com o violino sorriu. Talvez sejam músicas transformadas em imagens. A senhora idosa enxugou uma lágrima. Eu vejo meu marido sorrindo entre os vitrais. É como se ele estivesse me chamando. O homem da bússola observava atentamente. Eu vejo caminhos formados pelas imagens. Cada vitral aponta para uma direção diferente. O condutor apareceu novamente. Sua presença tão natural quanto a própria paisagem. Cada vitral é uma esperança que voltou a brilhar. Clara respirou fundo. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa. O trem então atravessou uma ponte suspensa sobre um mar de memórias. Dentro dele surgiam imagens. Crianças rindo, famílias reunidas, abraços calorosos. Clara viu seu pai sorrindo, segurando-a pela mão. A visão foi tão vívida que lágrimas escorreram por seu rosto. Está vendo? Disse a senhora idosa. O trem mostra aquilo que você mais precisa lembrar. Clara enxugou as lágrimas e sorriu timidamente. Eu pensei que tivesse perdido essas lembranças. Nada se perde, respondeu a senhora. Apenas se esconde. O menino com o violino começou a cantarolar novamente. E desta vez sua voz parecia mais firme, mais segura. A senhora idosa sorriu, como se estivesse dançando com lembranças. O homem da bússola olhou para o horizonte e murmurou. Talvez meu caminho esteja entre esses vitrais. Clara sentiu que algo dentro dela estava mudando. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O trem avançava por cenários cada vez mais extraordinários. Agora, diante das janelas, surgia uma planície coberta por vitrais suspensos que se moviam suavemente, como se fossem páginas vivas de um livro invisível. Cada vitral mostrava uma cena diferente. Abraços, despedidas, reencontros, esperanças. Clara ficou fascinada. É como se nossas memórias estivessem sendo pintadas diante de nós. Murmurou. O menino com o violino apertou o instrumento contra o peito. Eu sinto como se cada imagem fosse uma nota perdida da minha música. A senhora idosa enxugou uma lágrima. Eu vejo meu marido sorrindo entre os vitrais. É como se ele estivesse me chamando. O homem da bússola observava atentamente. Eu vejo caminhos formados pelas imagens. Cada vitral aponta para uma direção diferente. O condutor apareceu novamente. Sua presença tão natural quanto a própria paisagem. Cada vitral é uma esperança que voltou a brilhar. Clara respirou fundo. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa. O trem então atravessou uma ponte suspensa sobre um mar de lembranças. Dentro dele surgiam imagens, crianças rindo, famílias reunidas, abraços calorosos. Clara viu seu pai sorrindo, segurando-a pela mão. A visão foi tão vívida que lágrimas escorreram por seu rosto. Está vendo? Disse a senhora idosa. O trem mostra aquilo que você mais precisa lembrar. Clara enxugou as lágrimas e sorriu timidamente. Eu pensei que tivesse perdido essas lembranças. Nada se perde, respondeu a senhora. Apenas se esconde. O menino com o violino começou a cantarolar novamente, e desta vez sua voz parecia mais firme, mais segura. A senhora idosa sorriu, como se estivesse dançando com lembranças. O homem da bússola olhou para o horizonte e murmurou. Talvez meu caminho esteja entre esses vitrais. Clara sentiu que algo dentro dela estava mudando. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O condutor reuniu os passageiros no centro do vagão. Sua voz ecoou com firmeza. Cada um de vocês carrega uma perda. Mas lembrem-se, a esperança não é algo que se encontra fora. Ela está dentro. Este trem apenas mostra o caminho. Clara sentiu que aquelas palavras eram dirigidas especialmente a ela. Encostou a cabeça na janela e deixou que as lágrimas escorressem livremente. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que não estava sozinha. O menino com o violino olhou para Clara. Talvez possamos reencontrar juntos o que perdemos. Clara sorriu. Talvez. O trem atravessou um túnel de luz dourada. Dentro dele, cada passageiro viu algo diferente. Clara viu sua infância, correndo pela sala iluminada, rindo com os pais, abraçando presentes simples mas cheios de significado.
O menino viu sua mãe sorrindo enquanto ele tocava violino. A senhora idosa viu seu marido segurando sua mão em um baile antigo. O homem da bússola viu-se jovem, com mapas espalhados pela mesa, sonhando com aventuras. Quando saíram do túnel, todos estavam em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não de dor, mas de reverência. Clara respirou fundo. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O menino com o violino começou a tocar. As cordas, antes silenciosas, vibravam com uma melodia pura, como se o próprio trem tivesse devolvido a música. A senhora idosa sorriu, sentindo o marido abraçá-la em espírito. O homem da bússola levantou-se, os olhos cheios de determinação, como se finalmente tivesse encontrado seu caminho. Clara chorava, mas eram lágrimas de alegria. Pela primeira vez em anos, sentia-se inteira. O trem avançava com suavidade, e Clara já não sabia se o que via era realidade ou sonho. Cada paisagem que surgia pela janela parecia mais grandiosa, mais simbólica, como se fosse feita sob medida para tocar o coração dos passageiros. Agora, diante deles, estendia-se um campo de relógios suspensos no ar. Cada relógio marcava uma hora diferente, mas todos brilhavam em tons dourados, como se o tempo tivesse se transformado em luz. Clara ficou fascinada. É como se o tempo estivesse nos mostrando que cada instante é precioso, murmurou. O menino com o violino sorriu. Talvez sejam músicas transformadas em segundos. A senhora idosa enxugou uma lágrima. Eu vejo meu marido sorrindo entre os relógios. É como se ele estivesse me chamando. O homem da bússola observava atentamente. Eu vejo caminhos formados pelo tempo. Cada relógio aponta para uma direção diferente. O condutor apareceu novamente. Sua presença tão natural quanto a própria paisagem. Cada relógio é uma esperança que voltou a brilhar. Clara respirou fundo. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa. O trem então atravessou uma ponte suspensa sobre um mar de memórias. Dentro dele surgiam imagens, crianças rindo, famílias reunidas, abraços calorosos. Clara viu seu pai sorrindo, segurando-a pela mão. A visão foi tão vívida que lágrimas escorreram por seu rosto. Está vendo? Disse a senhora idosa. O trem mostra aquilo que você mais precisa lembrar. Clara enxugou as lágrimas e sorriu timidamente. Eu pensei que tivesse perdido essas lembranças. Nada se perde, respondeu a senhora. Apenas se esconde. O menino com o violino começou a cantarolar novamente, e desta vez sua voz parecia mais firme, mais segura. A senhora idosa sorriu, como se estivesse dançando com lembranças. O homem da bússola olhou para o horizonte e murmurou. Talvez meu caminho esteja entre esses relógios. Clara sentiu que algo dentro dela estava mudando. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O trem avançava por cenários cada vez mais extraordinários. Agora, diante das janelas, surgia uma planície coberta por relógios suspensos que giravam lentamente, como se o tempo tivesse se tornado uma dança silenciosa. Cada ponteiro brilhava em tons dourados, e os passageiros sentiam que estavam atravessando não apenas espaços, mas também instantes. Clara ficou fascinada. É como se o tempo estivesse nos mostrando que cada instante é precioso. O menino com o violino apertou o instrumento contra o peito. Eu sinto como se cada segundo fosse uma nota perdida da minha música. A senhora idosa enxugou uma lágrima. Eu vejo meu marido sorrindo entre os relógios. É como se ele estivesse me chamando. O homem da bússola observava atentamente. Eu vejo caminhos formados pelo tempo. Cada relógio aponta para uma direção diferente. O condutor apareceu novamente. Sua presença tão natural quanto a própria paisagem. Cada instante é uma esperança que pode renascer. O tempo não leva embora o que é verdadeiro. Ele apenas guarda até que vocês estejam prontos para reencontrar. Clara respirou fundo. As palavras dele penetraram em seu coração como uma promessa. O trem então atravessou uma ponte suspensa sobre um mar de memórias. Dentro dele surgiam imagens, crianças rindo, famílias reunidas, abraços calorosos. Clara viu seu pai sorrindo, segurando-a pela mão. A visão foi tão vívida que lágrimas escorreram por seu rosto. Está vendo? Disse a senhora idosa. O trem mostra aquilo que você mais precisa lembrar.
Clara enxugou as lágrimas e sorriu timidamente. Eu pensei que tivesse perdido essas lembranças. Nada se perde, respondeu a senhora. Apenas se esconde. O menino com o violino começou a tocar novamente, e desta vez sua melodia parecia mais firme, mais segura. A senhora idosa sorriu, como se estivesse dançando com lembranças. O homem da bússola olhou para o horizonte e murmurou: talvez meu caminho esteja entre esses relógios. Clara sentiu que algo dentro dela estava mudando. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O condutor reuniu os passageiros no centro do vagão. Sua voz ecoou com firmeza: cada um de vocês carrega uma perda. Mas lembrem-se, o tempo não apaga o que é verdadeiro. Ele apenas espera que vocês estejam prontos para reencontrar. Clara sentiu que aquelas palavras eram dirigidas especialmente a ela. Encostou a cabeça na janela e deixou que as lágrimas escorressem livremente. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que não estava sozinha. O menino com o violino olhou para Clara. Talvez possamos reencontrar juntos o que perdemos. Clara sorriu. Talvez. O trem atravessou um túnel de luz dourada. Dentro dele, cada passageiro viu algo diferente. Clara viu sua infância, correndo pela sala iluminada, rindo com os pais, abraçando presentes simples mas cheios de significado. O menino viu sua mãe sorrindo enquanto ele tocava violino. A senhora idosa viu seu marido segurando sua mão em um baile antigo. O homem da bússola viu-se jovem, com mapas espalhados pela mesa, sonhando com aventuras. Quando saíram do túnel, todos estavam em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não de dor, mas de reverência. Clara respirou fundo. O silêncio da noite já não parecia vazio. Agora era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal ainda existia dentro dela. O menino com o violino começou a tocar. As cordas, antes silenciosas, vibravam com uma melodia pura, como se o próprio trem tivesse devolvido a música. A senhora idosa sorriu, sentindo o marido abraçá-la em espírito. O homem da bússola levantou-se, os olhos cheios de determinação, como se finalmente tivesse encontrado seu caminho. Clara chorava, mas eram lágrimas de alegria. Pela primeira vez em anos, sentia-se inteira. O trem começou a desacelerar. Não era uma parada comum. O ar dentro do vagão se transformou em uma atmosfera dourada, como se milhares de pequenas estrelas tivessem descido do céu para iluminar cada canto. Os lustres de cristal vibravam. A lareira encantada expandia sua chama até preencher o espaço com calor, e os vitrais das janelas refletiam não apenas a paisagem, mas também os corações dos passageiros. Clara sentiu o peito apertar. O condutor, com sua voz firme e serena, anunciou: chegamos ao ponto onde cada ausência se encontra com a esperança. Este é o instante em que vocês devem escolher: permanecer na sombra da perda ou atravessar para a luz da promessa. De repente, o vagão inteiro se transformou. As paredes desapareceram, e os passageiros estavam cercados por um campo infinito de luzes flutuantes. Cada luz era uma lembrança, uma promessa, um fragmento de amor que parecia perdido. A senhora idosa viu seu marido surgir diante dela, sorrindo, estendendo-lhe a mão. O menino com o violino ouviu sua mãe cantarolar a mesma canção que embalava suas noites. O homem da bússola viu-se jovem novamente, cheio de sonhos, e percebeu que nunca havia perdido seu caminho, apenas esquecido de olhar para dentro. Clara, por sua vez, viu seus pais. Eles estavam ali, sorrindo, com os braços abertos. A visão foi tão intensa que ela caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu pensei que tivesse perdido vocês, murmurou. Seu pai respondeu com voz suave: o Natal nunca se perde, filha. Ele vive dentro de você. Sua mãe completou: a dor não apaga o amor. Ela apenas o esconde, esperando que você o reencontre. Nesse instante, todas as luzes ao redor se uniram em uma explosão dourada. O vagão inteiro foi preenchido por uma claridade tão intensa que parecia dissolver a dor de cada passageiro. O menino tocava seu violino, e a melodia se misturava ao brilho das luzes. A senhora idosa dançava com o marido em espírito. O homem da bússola erguia sua bússola, que agora apontava para dentro de si mesmo. Clara sentiu o calor invadir seu coração. Pela primeira vez em anos, não havia vazio. Havia plenitude. Havia Natal.
O condutor ergueu a voz, como se fosse o próprio guardião da esperança. Este é o convite. Não para uma viagem, mas para um renascimento. Vocês foram chamados para lembrar que o Natal não é apenas uma data. É a certeza de que o amor nunca morre. Clara levantou-se, as lágrimas ainda escorrendo, mas agora eram lágrimas de alegria. Ela olhou para os outros passageiros e percebeu que todos estavam transformados. O silêncio da noite já não era vazio. Era cheio de promessas, de sinais, de pequenas luzes que mostravam que o Natal havia renascido dentro deles. O trem voltou a acelerar, e Clara sabia, nada seria igual depois daquele instante. O trem seguia novamente em ritmo constante, como se tivesse retomado sua respiração após o instante de revelação. O brilho dourado que havia preenchido o vagão aos poucos se transformava em uma luz suave, delicada, que envolvia cada passageiro como um abraço silencioso. Clara permanecia junto à janela, observando o céu. As estrelas pareciam mais próximas, como se quisessem acompanhá-la. Dentro dela, o vazio que antes parecia insuportável agora estava preenchido por uma sensação de paz. Não era a ausência de dor, mas a certeza de que a dor não era maior do que o amor que permanecia. O menino com o violino tocava uma melodia calma, e cada nota parecia se misturar ao som das rodas do trem. A senhora idosa sorria, como se dançasse em silêncio com lembranças que agora eram presentes. O homem da bússola mantinha o objeto em mãos, mas seus olhos já não buscavam fora. Estavam voltados para dentro, onde finalmente havia encontrado direção. O condutor caminhou pelo corredor, sua voz firme e serena. Vocês aceitaram o convite. O trem da meia-noite não trouxe respostas prontas, mas mostrou que a esperança nunca se perde. Agora, cada um de vocês carrega novamente a chama do Natal. Clara fechou os olhos e deixou que as palavras ecoassem dentro dela. Sentia que algo havia mudado para sempre. O Natal não era apenas uma data, nem apenas uma lembrança. Era uma promessa viva, que renascia sempre que alguém escolhia acreditar. O trem atravessou uma última paisagem antes da próxima estação. Um campo de neve cintilante, onde cada floco refletia a luz das estrelas. Clara sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, não tinha medo do futuro. O silêncio no vagão era cheio de significado. Não havia necessidade de palavras. Cada passageiro sabia que havia sido transformado. Clara abriu os olhos e murmurou para si mesma. O convite foi aceito. O Natal voltou a viver em mim. E assim, o trem da meia-noite seguiu seu caminho, levando consigo não apenas passageiros, mas corações renovados.